a vírgula e as orações subordinadas reduzidas de particípio. Então, assim, quando eu falo de orações, o que eu estou falando? Para que haja uma oração é necessário que haja um verbo, lembra? Eu até posso ter frases que não possuem verbo. Por exemplo, a pessoa chama assim, menina, é um nome, né? Não tem um verbo aí. Então, eu não tenho uma oração. Agora, a partir do momento em que eu tenho um verbo, aí eu já tenho uma oração. Quando eu falo sobre orações subordinadas, o que significa? Que são orações que se subordinam a uma outra oração, que é a oração principal. Então, se eu tenho uma oração subordinada, significa que essa oração ela é dependente sintaticamente dessa oração principal. Tá? Se ela é dependente sintaticamente, ela exerce uma função sintática e, por isso, se comporta como um termo da oração. Não sei se você lembra nas suas aulas de sintaxe, lá no começo, né, no estudo de gramática, a diferença entre sujeito e predicado. Pois é, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Isso é que você se isso é que é o termo da oração, né? Então, por exemplo, os termos essenciais são o sujeito e predicado. Os termos integrantes, eu tenho o complemento nominal, eu tenho os complementos verbais, por exemplo, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, né? Quando eu tenho os termos acessórios, eu tenho o quê? O aposto, a adjunta de nominal, a adjunta de verbial. Então, isso é termo da oração. Aqui, nesse caso, eu tenho orações inteiras, que se comportam como esses termos. Por exemplo, a oração subordinada adjetiva, ela se comporta como o quê? Como uma adjunta de nominal, se comporta como um adjetivo. Se eu tenho uma oração subordinada adverbial, significa que essa oração inteira se comporta como um advérbio, ela se comporta como uma adjunta adverbial, tá bom? E assim vai. Aqui no caso, eu estou falando de orações subordinadas reduzidas. Significa o quê? Que essas orações, elas não estão em seu tamanho normal, elas estão reduzidas. Para que elas sejam reduzidas, é necessário que elas não possuam nem o pronome relativo, no caso, né, as orações subordinadas adjetivas, e elas também não possuem conjunção. E, da mesma forma, o verbo dessas orações, ele está numa função nominal, ou seja, ele não está no indicativo e nem no subjuntivo. Podem ser reduzidas de particípio apenas as orações subordinadas adjetivas e as adverbiais, assim como as reduzidas de gerúndio, né? As de gerúndio também, só pode as adjetivas e as adverbiais, né? Significa o quê? Que assim, eu não vou ter reduzidas de particípio, não vou ter orações subordinadas substantivas reduzidas de particípio. Isso não vai ocorrer, tá? As substantivas eu só tenho a forma nominal do infinitivo. Aqui, orações desenvolvidas e orações reduzidas, como eu já falei. Desenvolvidas são introduzidas por conjunções ou pronomes relativos. Além disso, possuem o verbo no indicativo ou subjuntivo. Então, assim, desenvolvidas, elas estão o tamanho normal delas. Agora, reduzidas, não. As orações reduzidas não são introduzidas por conjunções ou pronomes relativos, por isso seu tamanho é reduzido. No entanto, podem apresentar preposição e possuem o verbo em suas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Quer dizer, além das funções verbais, os verbos também podem exercer funções nominais, como eu já falei. Oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Eu tenho a restritiva e eu tenho a explicativa, da mesma forma como se fosse uma oração desenvolvida de particípio. Uma oração adjetiva reduzida, da mesma forma como se fosse uma oração subordinada desenvolvida, né? Uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. Então, assim, restritiva. Os móveis comprados chegaram hoje. Desenvolvida, essa oração fica como? Os móveis que compramos chegaram hoje. Se aqui
eu tenho uma oração adjetiva restritiva. O que significa isso? Que ela está restringindo o sentido de móveis, tá? Então, ela é junto desse substantivo, tá bom? Ela não vem separada por vírgula, né? Da mesma forma que, ó, os móveis que compramos chegaram hoje. Então, essa oração aqui, ela restringe o sentido do substantivo e ela vem junto dele. Da mesma maneira como você não separa, né, um adjetivo do substantivo, né, que são termos que se relacionam de forma direta. Por exemplo, menina linda, linda menina, você não coloca uma vírgula entre essas duas palavras. Da mesma forma, você não vai colocar aqui, mesmo sendo uma oração. Então, os móveis comprados chegaram hoje. Você não colocou a vírgula entre esses dois termos, porque é restritiva. Agora, sendo explicativa, os móveis comprados hoje chegarão na próxima semana. Aqui, essa forma reduzida, essa oração reduzida, ela está explicando algo sobre esses móveis, que eles foram comprados hoje. Então, aqui desenvolvida fica como? Os móveis que compramos hoje chegarão na próxima semana. Se eu estou explicando, se é uma oração subordinada adjetiva explicativa, o que significa? Que vem entre vírgulas. Então, os móveis, vírgula, que compramos hoje, fechou a vírgula, chegarão na próxima semana, tá? Então, é uma oração inteira explicando algo sobre esse substantivo aqui, e por ser uma explicação, vem entre vírgulas, tá bom? Mesmo aqui, olha, estando na forma reduzida. Oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Então, assim, podem ser apenas 4 tipos: causais, concessivas, condicionais e temporais. Da mesma forma como as reduzidas adverbiais de gerúndio. Então, as de gerúndio também, eu só tenho esses 4 tipos. Eu só tenho esses 4 tipos: causais, concessivas, condicionais e temporais. A oração subordinada adverbial reduzida de particípio atemporal, né? Oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio. Terminada a aula, todos foram para casa. Desenvolvida, como é que fica essa oração? Quando terminou a aula, todos foram para casa. Aqui no começo do período, como toda oração subordinada adverbial, quando ela vem no começo do período, ela vem seguida de uma vírgula. Terminada a aula, todos foram para casa, ó. Ela desenvolvida fica: quando terminou a aula, todos foram para casa. Aqui, no meio do período, ela também vem entre vírgulas. Então, todos, terminada a aula, foram para casa, né? Quando essa oração está intercalada, ela vem entre vírgulas. Desenvolvida da mesma forma: todos, quando terminou a aula, foram para casa. Agora, embaixo, todos foram para casa, terminada a aula. Quando essa oração subordinada adverbial está no final do período, lembra que essa vírgula é facultativa. Eu posso colocar ou não, de acordo com a minha necessidade de dar ênfase ao enunciado. Então, aqui, por que eu coloquei essa vírgula, né? Porque é o seguinte: a vírgula, uma das principais funções da vírgula é trazer clareza ao texto, clareza aos enunciados. Então, eu não quero de maneira alguma algum tipo de ambiguidade, né, no meu enunciado. Então, todos foram para casa terminada a aula, que eu não quero de forma alguma entender casa terminada. Entendeu? Eu quero entender que terminada foi o quê? A aula. Tá me entendendo? Então, esse terminado aqui, ele tem relação com esse substantivo, aula. Ele não tem relação com casa. Então, para estabelecer melhor, né, para garantir essa clareza, eu optei por colocar essa vírgula aqui, né? Mesmo havendo essa regra, né, essa regra de vírgula das orações subordinadas adverbiais, que diz que, assim, se ela está numa posição
normal, posição comum, no final do período, ela não precisa, né? Não necessariamente ela tem que vir antecedida de vírgula. Então, aqui nesse caso, eu coloquei por causa disso. E aí, eu estou demonstrando o quê? Que além das questões relacionadas às regras, né, de vírgula ou não, vai muito também da percepção de quem está escrevendo. Você precisa ter essa sensibilidade de trazer clareza ao seu texto. Então, toda vez que você tiver a possibilidade de algum tipo de ambiguidade ser gerada, você desfaz essa ambiguidade através da vírgula. Então é isso. Terminada a aula, todos foram para casa. Desenvolvida fica assim: quando terminou a aula, todos foram para casa. Essa é a temporal. Agora vamos ver as outras. Causal. Precipitada, ela fez a escolha errada. O que é a oração subordinada adverbial causal? Ela exprime uma ideia de causa, aquilo que está expresso lá na oração principal. Então, assim, precipitada, ela fez a escolha errada. Como que fica desenvolvida essa oração reduzida aqui? Porque se precipitou, ela fez a escolha errada. Se essa oração está no meio do período, ela vem entre vírgulas, da mesma forma como se estivesse desenvolvida. Então, ela, precipitada, fez a escolha errada. Então, de forma precipitada, né? Porque se precipitou, fez a escolha errada. Agora, se eu coloco essa oração aqui reduzida no final, ela fez a escolha errada, precipitada. Esse precipitado aqui, ele não me parece estar fazendo um link com ela, né? Parece para mim que ele está ligado à escolha, né? Ela fez a escolha errada, precipitada. Parece que ele está atribuindo algo à escolha. Então, as orações subordinadas reduzidas, é necessário prestar muita atenção nisso, porque às vezes uma oração que você coloca no final do período, ela pode mudar o sentido do enunciado. Aqui, nesse caso, não faria muita diferença, não, entendeu? Se eu estou falando que ela, né, estava precipitada e fez a escolha errada, ou se ela fez uma escolha errada ou precipitada, eu não teria alteração de sentido, entendeu? Não me prejudicaria em nada. Mas existem casos que podem gerar ambiguidade. E eu trago aqui no canal exemplos sobre isso no vídeo sobre as orações subordinadas reduzidas de infinitivo. Uma parte desse vídeo eu dedico só a análise de ambiguidade. Então vale a pena dar uma olhada lá. Desenvolvida, porque se precipitou, ela fez a escolha errada. Então aqui nós temos a oração subordinada adverbial causal, né? Assim que se pontua. Da mesma forma, a regra ela é aplicada às orações reduzidas, tá bom? A concessiva. O que a oração subordinada adverbial causal concessiva exprime? A oração subordinada adverbial concessiva, ela é uma concessão para aquilo que está lá na oração principal. Então, assim, mesmo estudada a matéria, ele não tirará boa nota, né? O que se espera? Que, assim, ele estudou, então ele consequentemente vai tirar uma boa nota. Mas aqui nós temos uma concessão, né? Então, mesmo ele tendo estudado, ele não tirará uma boa nota. Essa é a oração subordinada adverbial concessiva. Então, mesmo estudada a matéria, ele não tirará boa nota. Desenvolvida, como que fica essa oração? Mesmo que estude a matéria, ele não tirará boa nota. Eu poderia também colocar assim: ele não tirará boa nota, mesmo estudada a matéria. Também poderia colocar: ele, mesmo estudada a matéria, não tirará boa nota. E aí eu seguiria a mesma regra de pontuação. Na verdade, eu não sei nem porque eu não coloquei nesse exemplo, né, os 3 tipos de colocação de vírgula, mas você já entendeu, né? Teve um problema aqui na hora de fazer o slide, mas enfim. Feita a prova, ele entrará de férias. Ela está no começo do período, vem seguida de vírgula. Ele, feita a prova, entrará de férias. Aqui nós temos no meio do período, então vem entre vírgulas. Ele entrará de férias, vírgula, feita a prova.
Aqui eu também optei por colocar essa vírgula por uma questão de clareza apenas, entendeu? Então, aqui eu tenho um nome, né, a prova, aqui eu também tenho um outro nome, um outro substantivo. Um substantivo aqui e um substantivo aqui. E aqui, esse feita, nessa forma nominal do verbo, eu quero que esteja atrelada à prova. Eu não quero que esteja atrelada a férias, entendeu? Se bem que ficaria meio estranho, né, férias feita. Enfim, mas eu optei por colocar essa vírgula no final. Então, vai muito daquilo que você consegue sentir e visualizar do seu texto. A vírgula ela serve para evitar ambiguidades. Então, é necessário buscar sempre a clareza. Para isso que a gente utiliza a vírgula. Desenvolvida, como é que fica? Caso faça a prova, ele entrará de férias. Né? Que é as orações condicionais, orações subordinadas adverbiais condicionais. Expressam o quê? Uma ideia de condição para aquilo que está lá na oração principal. Bom, então é isso. Se você gostou, deixa seu like, ative o sininho e compartilhe essa publicação. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Tchau, tchau!